Fala, seus quarenteners! Aqui é o Fabão e vamos mais para uma aula de estatística. Abertura. E aí, pessoal? Bora lá? Pessoal, já começa aí a aula hoje apresentando a vocês essa imagem aí que vocês vão ver agora na tela. Aí nós temos um gráfico de setores. Nesse gráfico de setores, vemos que ele segue os mesmos padrões dos gráficos. Ó, as fontes aí, que nesse caso é do IBGE, suas legendas. E a diferença é que a gente fala que ele também é conhecido como gráfico de pizza, devido a que cada porcentagem, cada rótulo que a gente fala, ele representa uma área de uma região de acordo com o que representa cada cor em relação à legenda. Para isso, nós temos aí essas porcentagens. E essas porcentagens podem ser calculadas através de uma fórmula. Primeiro, vamos entender o que é essa porcentagem, né? Se eu quiser representar o gráfico todo, então sabemos que na matemática um gráfico todo é 100%. E na geometria, se for um círculo completo, equivale a 360 graus dele. Ou seja, uma volta completa. Se for 50%, 180 graus. Se for 25%, que é a metade da metade, ou 1/4 de volta, equivale a 90 graus. E observe que para representar 1% dessa volta, eu vou usar 3,6 graus. Esse 3,6 ele vai ser bastante importante, pois através dele vai ser útil para a gente preencher a tabela de frequências que vamos ver agora. Mas antes, olha esse vídeo aí, como nós fazemos para encontrar as porcentagens de um setor. Pessoal, então aqui, ó, para a gente achar a fórmula da porcentagem, a gente sempre vai usar o seguinte esqueminha, ó. O total de frequência absoluta vai ser sempre 100%. Aqui eu vou chamar de frequência absoluta, aqui eu vou chamar de frequência relativa. A parte que eu quero achar da frequência absoluta vai ser a porcentagem. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, vai chegar então que o total vezes a porcentagem tem que ser igual a parte vezes 100%. Se eu pegar esse aqui e passar dividindo, então a porcentagem que eu quero é sempre a parte, foco, vezes 100% dividido pelo total. Só que isso, pessoal, é uma fórmula de regra de 3. Só que já existem regras para ajudar isso. Ó. Posso falar que a frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total. E se eu quiser passar para a forma percentual, basta multiplicar por 100%. Beleza? Anotem no caderno. Bom, e não acabou aí não. Para a gente achar cada ângulo desse setor também, vamos ter o vídeo. Como vimos aí no gráfico, para achar esse ângulo aqui que eu quero, em relação à porcentagem, vamos fazer também o mesmo conceito da regra de 3, ó. Lembra que o quê? Que 100%, que é a porcentagem que eu tenho total, é 360 graus. Então, o ângulo que eu quero, que eu vou chamar de alfa, está de acordo com a minha porcentagem dada. Ou vice-versa. Se eu der o ângulo, eu consigo achar a porcentagem. Fazendo o mesmo esqueminha cruzado, eu vou ter o que então? 100% vezes o ângulo é igual a porcentagem vezes 360 graus. Como eu quero achar esse ângulo aqui da figura, vou pegar esse 100 e vou passar dividindo. Logo vai ficar porcentagem vezes 360 dividido por 100%. Se eu pegar 360 e dividir por 100, vou chegar nessa fórmula aqui então, ó, que o ângulo central sempre é 3,6 vezes a porcentagem de frequência. Tranquilo?
Notem também no caderno de vocês. Hall, então, vai ser uma tabela obtida através dos dados. Para a gente jogar isso num gráfico, independente do que seja, nós temos que organizar esses dados ou em uma tabela ou em uma lista. Quando a gente coloca isso em ordem crescente ou decrescente, a gente chama isso de Hall, tá bom? E, como diz a própria imagem aí, ó, ele facilita descobrir na tabela qual é o menor valor, qual que é o maior valor, qual que é a amplitude. Esses termos nós vamos trabalhar ainda. Um exemplo de Hall aí, ó. Imagina que eu apliquei uma prova, só que nessa prova, em vez de eu usar notas, eu usei conceitos. Teve os alunos que tiraram A, outros tiraram B, outros tiraram C, outros tiraram D. E, por fim, outros tiraram E. Pessoal, quando eu organizo esses dados de forma categórica, primeiro os A's, depois os conceitos B's e assim por diante, esse conjunto N aí eu posso chamar ele de Hall. E quando nós trabalhamos com Halls, nós podemos então trabalhar com a tabela de frequência. Aí agora eu vou explicar para vocês passo a passo. Pega o caderninho de vocês aí agora, pausa o vídeo, volta, copia os dados que vocês acham importantes, mas copia essa tabela e como que faz os cálculos no caderno, tá bom? Pega uma calculadorinha aí para ajudar vocês também. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu tenho que fazer na tabela é a gente ver o que o exercício vai pedir. Aqui no caso eu vou explicar para vocês como que eu calculo a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência acumulada, absoluta, a frequência relativa acumulada e o ângulo de setor. Mas geralmente o exercício só pede essas duas aqui, ó, tá bom? Essas aqui vão vir mais como brinde para vocês saberem fazer, tá bom? Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, é olhar lá nos dados, ó. Volta lá na imagem. Observa quantas vezes que aparece o A, o B, o C e o D. Se vocês observar, o A aparece 6 vezes. O B 4, o C 5, o D 3 e o E 2. Toda a quantidade de repetição eu chamo de frequência absoluta. Para achar a frequência relativa, que é em porcentagem, eu vou usar a fórmula. Lembra que é o quê? Pegar a frequência absoluta e dividir pelo total. Isso aqui, quando eu faço a divisão aí na calculadora, dá 0,3. Se eu multiplico por 100%, isso aqui dá 30%. De novo, pega a frequência absoluta, divido pelo total, que eu acho a frequência relativa. 4 por 20. Isso aqui dá 0,2. Isso aqui é 20%. Pode fazer na calculadora, não tem problema não, tá bom? Continuando aqui com o poder da edição, já fiz os cálculos de todos. Sempre é o valor que eu quero dividido pelo total. A frequência acumulada é ir acumulando os valores, ó. Na primeira linha aqui, ó, se eu for olhar em relação à absoluta, só tenho 6. No próximo, já tem 4, então 6 mais 4, 10. Vai somando com o anterior, ó. O próximo é 5, mais 10 dá 15. Agora é 3. Somo com o anterior. Eu vou acumulando meus valores, ó. 18 e 2 mais 18 vai dar 20. Observa que o final sempre bate com o total. Mesma coisa aqui com a acumulada, só que agora eu faço, quando é relativo, eu faço com as porcentagens, ó. 30%. Esse aqui é o primeiro. O próximo vai ser o quê? O 20 mais o 30 que tá aqui, ó. Que é 50. O 25 mais 50 dá 75. O 15 mais esse 75% dá 90%. E o 10 mais 90% dá 100%. Sempre vai bater os resultados finais, tá bom? E o ângulo é o quê? Pegar essa porcentagem aqui, ó, da frequência relativa, não da acumulada, e multiplicar por 3,6. Então, vai ser 30 vezes 3,6 graus, né? 20 vezes 3,6. E fazendo as contas, a gente chega nesse resultado aí, ó. Pronto. Com isso, pessoal, eu consigo saber qual que é a porcentagem de cada conceito. Eu consigo saber qual que vai ser o ângulo do setor do gráfico. E eu consigo organizar meus dados para analisar de forma melhor. Beleza? Copie no caderno. Vocês viram então agora que a gente fez uma forma escrita de cálculo, a fórmula mais braçal, uma forma
que quando a gente não tem aplicativos, softwares, tem uma tatuagem nova aqui que eu esqueci de tirar, mas vai ficar até o final desse vídeo, que auxilia resolver esse tipo de tabela, de frequência, dependendo do exemplo. Só que também existe uma forma de fazer isso que é no Excel. Olha o próximo vídeo aí. Ó, isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, é um Excel, tá bom? Tem várias versões aí. No computador de vocês é só digitar Excel ou Microsoft Excel que aparece. Como que a gente faz aqui? O Excel é uma calculadora gráfica, onde que cada célula dessa aqui, ó, vai armazenar algum valor. Nesse caso aqui, vou fazer um barulhinho aqui rapidão, ó. Aí eu edito. Pronto. Nesse caso aqui, ó, eu vou escrever em cada célula como se fosse uma tabelinha que a gente fez, ó. Aqui eu escrevo conceitos. Aqui eu coloco A, B, C. Opa! E toda vez que eu termino de digitar o que eu quero, eu aperto Enter para confirmar o valor nessa célula. Bom, preenchi corretamente. Se por acaso sua célula ficasse pequenininha, basta você vir entre as duas e clicar que ele ajusta automaticamente. E continua o meu preenchimento. Lembrando que o total é obrigatório em todas as linhas, tá bom? Aí vamos aqui, ó. 6. 4, 5, 3, 2. Bom, o total disso aqui é a soma, ó. Então eu posso clicar aqui. Sempre que começa uma fórmula diferente da matemática, eu começo com igual. E vou aqui, ó. Essa célula, no caso é B2, digito mais a outra célula, mais a outra célula. Opa! Mais a outra célula. Mais a outra célula. Apertando aqui, tem o 20, né? Aí lembra da frequência relativa? É sempre o quê? O número dividido pelo total. Pronto. Quando eu faço isso, eu tenho... Quando eu faço isso, eu já acho minha frequência de forma bem mais rápida, ó. Só ir clicando, ó. O valor que eu quero, divisão, coloco o total. Super tranquilo, super fácil, recomendo vocês utilizarem, tá bom? E lembra que sempre aqui no caso o total é a soma de todos os valores. Que no caso aqui deu 1. Para transformar aqui em porcentagem, ou a gente multiplica por 100, ou vem aqui nessa casinha, ó, vem aqui e coloca o símbolo de %. Pronto. Acumulado é só ir fazendo as somas. Olha como é que vai ficar então a tabela. Esse mais o de cima. E aqui eu posso clicar também, ó, e arrastar, que já faz minha conta todinha. Mesma coisa, ó, igual do lado, que já tenho, né? E sempre o que eu quero, mais o de cima para fazer o acumulado. E venho e arrasto. Está pronto minha tabela. Para fazer gráfico, basta também, ó, que é até mais fácil ficar desenhando, basta escrever as colunas que eu quero, com os valores que eu quero, que nesse caso não tem necessidade de colocar em porcentagem. Venho aqui em inserir. Todas as funções de gráficos estão disponíveis. No caso, como eu quero o de pizza, eu vou escolher o de pizza. E meu gráfico aqui é gerado, ó. Para eu colocar o layout que eu quero, ó. É só clicar aqui que aparece em layout de gráfico, que aparece as minhas porcentagens de cada cor com seu respectivo valor. Fácil, né? Até a próxima, pessoal. Tranquilo, né? Fácil, fácil, fácil. Qualquer um dos dois para mim serve, tá beleza, tá valendo. E agora, além disso, a gente viu que a gente trabalha dados, né? Esses dados, nós vamos classificar eles agora de acordo com o tipo dele. E cada tipo de gráfico eu vou chamar de variável.
Esse exemplo aí, ó, variável é a característica que pode ser observada ou medida ou mensurada nos elementos de uma população, devendo ter um e apenas um resultado para cada elemento observado. Uma variável é um conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Exemplo, se eu vou pesquisar os salários do pai de vocês, o valor de cada salário, como cada pai vai ter um salário diferente, esse valor varia. Então, salário pode ser uma variável. Se eu for pesquisar a quantidade de pessoas que moram com vocês, essa quantidade de pessoas que moram com vocês é uma variável porque os dados variam de acordo com cada casa que eu for pesquisar. Uma variável, então, pode ser, segundo a figura aí, ó, qualitativa ou quantitativa. Exemplos. Olha aí o próximo. A cor dos olhos, sexo, o esporte favorito, a comida favorita são variáveis qualitativas, igual aquela pesquisa que eu fiz de suco de laranja e suco de maracujá. A altura, o número de alunos, o peso, o número de irmãos são variáveis quantitativas, porque eu consigo medir. A altura e peso são variáveis contínuas, porque não pode tomar valores inteiros. Como que isso vai ser? E enquanto o número de alunos e de irmãos são variáveis discretas, só podem formar valores inteiros. O que quer dizer então contínuo inteiro? Contínuo é aquilo que eu não consigo contar. Exemplo, eu não consigo contar 16,8 quilos, porque tem um negócio da vírgula aí, mas já consigo contar 5 lápis. Aí já é discreto. Variáveis contínuas vai servir mais, para ser bem sincero para vocês, como medidas. Exemplo, o tamanho desse lápis aqui é uma medida, em centímetros, por exemplo. A quantidade de lápis vai ser contínua. Ou seja, nisso a gente vai dividir então as variáveis de duas formas. As qualitativas, que vai ser nominal e ordinal, e a quantitativa, que vai ser discreta ou contínua, como eu já expliquei. A qualitativa, nominal e ordinal é bem simples. Nominal é aquilo que eu dou características, exemplo, abacate, quando eu falo frutas, abacate, manga, uva, tomate, que é fruta, que eu não sabia, mas é fruta. Isso são variáveis nominais. Variáveis que apresentam ordem, exemplo, turmas de sala de aula, existe uma ordem aí, ó, tem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e isso é uma variável nominal, porque apresenta ordinal, perdão. Falando errado. Por exemplo, aqui, ó, se eu pensar em dados, se for qualitativo, eu posso falar que esses dados, então, vão ser dados numéricos, que pode ser discreto ou contínuo. Se for de categorias de qualidades, pode ser ordinal ou nominal. Mais exemplo aí, ó. Quando eu falo nominal, pode ser exemplo profissões. Profissões não apresentam ordem, cada um tem uma profissão. O que é? Sexo, masculino, feminino. Religião, cada um segue o rito ou a crença religiosa que acredita. O ordinal, escolaridade, exemplo. Primeiro vocês estudam lá no educação infantil, depois no ensino fundamental, depois no ensino fundamental nos anos finais, depois no ensino médio, depois na educação superior e por aí vai. Classe social também se coloca em ordem. Apesar que eu discordo um pouco disso aqui, mas existe, né? A classe social alta, média, baixa. A ideia de ordem, pra mim, fica parecendo que um é melhor do que o outro, então eu já discordo um pouquinho dessa palavra. Quantitativa, pode ter discretas, que é aquela que a gente pode contar. Exemplo, número de filhos. É uma quantitativa, eu consigo contar. Número de acessos à plataforma, também eu consigo. Igual lá no YouTube, quantas visualizações? Cada visualização daquela é uma quantidade. Então fica fácil. E se for contínua? Altura, peso, salário. Lembra que contínua sempre vai ser que vem com vírgula, pessoal. Para não atrapalhar vocês. Quando a gente fala de distribuição de frequências para encerrar o módulo, a gente fala de distribuição de frequências contínuas. Que é o que? A gente coloca o intervalo. Cada intervalo a gente chama de classes. Aí nesse classe são 4 classes e o intervalo vai de 2 a 4, o outro de 4 a 6, outro de 6 a 8, o outro de 8 a 10. Se imaginar isso aí como notas, quer dizer que tem 4 alunos com nota entre 2 e 4. Na segunda classe, terá 12 alunos com nota entre 4 a 6. E por assim em diante. Mesma forma que a gente fez a tabelinha, a gente faz também com isso aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima.